Olá pessoal, meu nome é Anderson Luiz, eu sou do PET Geografia da UFGD e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu, intitulado Trabalho de Campo e Cartografia da Paisagem, uma simbiose necessária na geografia. Esse trabalho é de autoria dos petianos Anderson Aparecido Santos da Silva, Anderson Luiz Rodrigues de Oliveira, Ana Carla Barbosa Cardoso, Edson Ribeiro Garcia, Humberto de Andrade Filho e do nosso tutor Charley Aparecido da Silva. Bom, na atualidade, então, se tem um grande avanço no uso das técnicas e ferramentas de geoprocessamento, SIGs, e no manuseio de imagens de satélite no estudo da paisagem na geografia. No entanto, existem alguns limites quanto ao uso dessas geotecnologias. Algumas não conseguem detectar elementos espaciais únicos, por exemplo, representantes de eras geológicas, alguns tipos de solos ou mesmo elementos da flora. Nesse sentido, o trabalho de campo é fundamental para a análise e coleta de dados, uma vez que as fotografias aliadas às referências e produtos cartográficos contribuem para a compreensão da paisagem e suas dinâmicas. O trabalho de campo aqui ele foi encarado então na perspectiva de Suertegaray, que aponta como um laboratório no qual questões para investigação estão postas e devem ser evidenciadas. A pesquisa decorre então do trabalho de campo realizado pelo PET Geografia da UFGD no dia 13 de maio de 2019. A atividade objetivou visitar o assentamento Itamaraty, que está localizado no município de Ponta Porã, e percorrer trechos da bacia hidrográfica do Rio Dourados. O assentamento Itamaraty é um distrito do município de Ponta Porã, e sua criação remete à fazenda Itamaraty, que foi considerada durante as décadas de 1970 e 1980 uma das maiores áreas de produção de soja do país. Atualmente é uma área formada por pequenos produtores que mesclam a produção de soja com outras culturas. O trajeto de campo ele foi definido principalmente por conta da diversidade da paisagem e a possibilidade de registros. Esse foi um dos mapas produzidos, que apresentam então a bacia hidrográfica do Rio Dourados e o trajeto de campo então, que a gente realizou, saindo da cidade de Dourados, marcado aqui na cor rosa, e a linha em vermelho mostra então o trajeto que a gente fez até o assentamento Itamaraty, e os triângulos amarelos são as paradas que a gente fez para tirar os pontos através do GPS. Durante o trajeto realizado, foi possível reconhecer áreas de intensa ocupação por atividades agropecuárias, matas nativas e ciliares. Nós fizemos então uso da técnica de fotografia para o registro de importantes informações referentes ao tipo de vegetação, principais atividades econômicas realizadas ao longo da bacia. E essa etapa foi essencial, porque subsidiou a produção do mapa de Índice de Vegetação Normalizada, que é o NDVI, e de uso e ocupação das terras. No conjunto das referências, então, as principais que utilizamos para subsídio da discussão e produção dos mapas, estão Cavalcante, que define a paisagem como unidades geoecológicas resultantes da interação complexa de processos naturais e culturais. A ideia de paisagem natural e cultural aqui ela não é dicotômica, ela aparece de maneira indissociável. E quanto à produção, interpretação e leitura das imagens de satélite, utilizamos Florenzano, que também auxiliou na identificação dos tipos de solos, vegetação e das atividades econômicas ao longo da bacia. E para a produção do mapa de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do Rio Dourados, utilizamos principalmente Silva. Esse foi o mapa de índice de vegetação normalizada, o NDVI, que a gente produziu. E para a geração desse NDVI foi utilizado o QGIS, no qual o mapa é gerado a partir do índice de radiação. Então nós fizemos uma junção das bandas 15, vermelha, e banda 16, infravermelho próximo. E após essa junção das duas bandas, foi realizado o recorte da imagem correspondente à bacia do Rio Dourados,
sendo que a delimitação da bacia foi gerada por auxílio de imagens de satélite do projeto Topodata do INPE. E a partir dessa junção, então, das bandas e recorte da área analisada, foi empregado o uso das bandas coloridas falsa cor, classificando as cores utilizadas então no NDVI em 5 categorias, que foram o vermelho, que corresponde ao solo totalmente exposto, o laranja, que é a cultura agrícola de soja, milho e áreas de solo exposto, o verde claro, que é a área de pasto, e o verde escuro, que é a área de mata nativa e ciliar. Esse é o mapa de uso e ocupação da terra. Foi gerada uma imagem colorida falsa cor, utilizando as bandas 15, 14 e 13. Após isso, utilizamos a imagem para extração de amostras, para geração do mapa, né? E com isso foram criadas 4 grandes classes, que foram o solo exposto, mata nativa ciliar, pasto e cultura de soja e milho. Ao final do trabalho, nós observamos então que a construção dos mapas de NDVI e do uso e ocupação das terras através das técnicas utilizadas se demonstraram bastante eficientes. No entanto, o trabalho de campo foi fundamental para a conferência dos dados e informações, ampliando então a confiabilidade dos resultados. Além disso, os registros fotográficos e o georreferenciamento de alguns pontos de controle foram de extrema importância para o processamento das imagens de satélite e a análise dos dados gerados, nos auxiliando a detectar possíveis erros e generalizações entre solo exposto e área urbana. O mapa de NDVI, se comparado com o de uso e ocupação das terras, foi o que apresentou maior generalização. Isso ocorre principalmente por conta da técnica empregada, que utiliza o índice de reflectância como principal parâmetro, dependendo então da qualidade da imagem escolhida para análise. Aqui tem um conjunto das referências utilizadas ao longo do trabalho. E é isso. Em nome do PET Geografia da UFGD, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora desse Ecopet e parabenizar, principalmente, por manter esse evento mesmo nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, adaptando então as atividades aí de maneira online. Muito obrigado.